estavam em pé, no mar de vidro, tinham as harpas na mão e cantavam o novo cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo: Espírito de Deus.
Graça e a paz, queridos. Mais um domingo o Senhor nos permitiu viver. E mais um domingo estamos aqui. Estamos chegando ao final, do nosso estudo de escatologia, especificamente o livro de Apocalipse. Eu espero que tenha aberto um pouco o entendimento dos irmãos para o que está por vir e o que está por acontecer, que já está profetizado na palavra de Deus. E nós terminamos o nosso estudo semana passada falando da Batalha do Armagedon. Nós fizemos então todo o panorama que culminou com a Batalha do Armagedon. Falamos que depois do arrebatamento a igreja arrebatada vai para o céu. Lá ela vai ser galardoada com as coroas. Receberemos as coroas para voltarmos aqui na terra com Cristo, para reinarmos com Ele aqui na terra. Depois passaremos pelas bodas do Cordeiro, nosso casamento, noiva com noivo, bodas do Cordeiro, momento maravilhoso que a igreja passará durante os 7 anos em que a terra estará passando pela sua pior tribulação, pelo seu pior momento, Então, os 7 anos que a igreja terá lá no céu, de glória, de premiação, de galardão, de coroas, de bodas aqui na terra, o pior momento do planeta. Nós falamos sobre esse momento, Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19 fala de todas essas fases que nós já falamos, Só vou reprisar aqui para aquecer um pouco a memória dos irmãos, Nós falamos então dos 144 mil que foram selados, nós falamos das 2 testemunhas que estarão pregando em Jerusalém, nós falamos do anticristo e do falso profeta, falamos da falsa igreja, da prostituta, da meretriz de Apocalipse 17, falamos da queda dessa prostituta. Então E juntamente com todos esses acontecimentos, a ira de Deus sendo derramada sobre o planeta através dos juízos, dos selos, das trombetas e, por fim, das taças. Então, esses seriam os 7 anos de tribulação, de grande tribulação aqui no planeta. No final desse período, o anticristo vai reunir todos os seus exércitos, e vai congregá-los no Vale do Megido, para a famosa e grande Batalha do Armagedon. A igreja coroada, a noiva, agora esposa de Cristo, vai descer com Jesus Cristo, atendendo um clamor dos judeus. Nesse momento, os judeus estarão encurralados, não tem escapatória, não tem saída para eles. Os exércitos e todo o poderio militar desse exército é muito maior do que os dos judeus, e eles não têm saída, estão encurralados, e eles começam a clamar. E Jesus então vai descer para atender um clamor do povo de Israel, Nesse momento todo olho vai ver, até mesmo aqueles que o crucificaram, não necessariamente aqueles de 2000 anos atrás, mas o remanescente de Israel, que conhece a história de Jesus, mas que não recebeu como Messias, vai entender que aquele é o Messias, que eles estavam esperando tanto. Aceitaram um falso Messias, que era o anticristo, como se fosse o Messias. Depois, na metade da tal semana da tribulação, eles entenderam que aquele homem era um falso Messias, se revoltaram e se rebelaram contra ele, por isso foram grandemente perseguidos naquele período da história, E eles estão aguardando, então, o Messias prometido, lá em Isaías. O profeta Isaías foi o que mais profetizou sobre esse renovo de Deus, sobre esse Messias glorioso prometido para o povo de Israel. Ele vai vir com a igreja, com os anjos e com toda a igreja reunida, Vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, nós já falamos sobre isso. O Monte das Oliveiras vai se partir em 2, e ele do alto, aquele gigante lá do alto do Monte das Oliveiras, soprará
em cima do anticristo e do falso profeta. E a morte vai vir instantaneamente, como diz lá o profeta Zacarias, né? Que vai se apodrecer os seus olhos, a sua boca, a sua língua, os seus animais, tudo vai se tornar podre, né? Em função daquele sopro poderoso, porque a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que Jesus Cristo vai derrotar o anticristo com o sopro da sua boca. E em Zacarias fala que todos os ossos, olhos, bocas, animais, tudo vão se apodrecer. E toda essa mortandade, né, vai ser uma farta ceia para os abutres, para as aves, né, um convite que tem no capítulo 19 de Apocalipse: vinde aves do céu para a grande ceia. Ou seja, eles terão comida à vontade, eles se fartarão à vontade. Jesus Cristo fala também em Mateus 24, que aonde está o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então nós vemos que a mortandade vai ser grande, muito grande, vai ser algo inexplicável realmente o que vai acontecer na Batalha do Armagedon. Aí o povo de Israel, como eu falei, vai haver uma grande conversão do povo de Israel, porque naquele momento eles vão ver os cravos nas mãos, não os cravos, né, os buracos dos cravos nas mãos de Jesus, e eles vão se lamentar, porque eles crucificaram aquele a quem eles deveriam ter dado honra e glória. Bom, o que vai acontecer daqui para frente? Daqui para frente vai acontecer em Mateus 25, logo depois de Mateus 24, tem o que alguns estudiosos chamam de julgamento das nações. Então nós não vamos ler o texto todo, mas nós vamos lembrar para os irmãos, porque esse texto muitas vezes ele é pregado nos púlpitos, indicando a forma de agir do cristão com relação ao seu próximo, né? E a maioria dos estudiosos de Apocalipse, até mesmo por causa do contexto que o texto vem, né? Porque ele vem de um sermão profético e dá continuidade a esse sermão profético, né? Então, Mateus 25, ele já vai falando, começa falando da parábola das virgens, da parábola dos talentos, tudo relacionado ao final dos tempos. E o julgamento das nações, que muitos pregam esse texto como se sendo uma atitude nossa cristã relacionada ao nosso próximo, né? Mas a grande maioria dos estudiosos de escatologia entende que esse texto está falando a respeito do julgamento das nações. Qual vai ser o parâmetro desse julgamento? O que vai ser julgado aqui? Vai ser julgada a forma com que as nações se dirigiram e trataram a nação de Israel. E a gente vê a importância do Brasil hoje estar considerando a nação de Israel uma nação parceira, né? Nós vemos que foi exatamente a nação de Israel que nasceu em 1948 através de um voto Minerva de um brasileiro na primeira grande reunião da Organização das Nações Unidas. Então, um brasileiro deu um voto de Minerva. E esse voto de Minerva deu origem, então, ao atual Estado de Israel. Então, as nações serão julgadas de acordo com o seu tratamento com relação a Israel. Então, ele fala aqui de bodes e de ovelhas. Os bodes ele vai colocar à esquerda, as ovelhas ele vai colocar à direita. E fala: vinde, benditos do meu Pai, possuí a herança e o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Falando então para as ovelhas. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E vai falar para os bodes que estão à esquerda, né? E vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, né? Para o fogo eterno. Ou seja, as nações que rejeitaram a Jesus, elas vão ser lançadas, então, para o tormento eterno, como está escrito no versículo 46 do capítulo 25. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, aqui vai ser, então, as nações que terão direito a estar aqui na terra durante o reinado de 1000 anos de Jesus Cristo.
ou durante o milênio. Então, algumas nações serão excluídas, elas não entrarão. E aí, as pessoas que faziam parte dessas nações serão julgadas individualmente, né? Não é porque a nação, né, toda foi considerada ovelha que todos eles vão entrar. Os que tiveram a marca da besta não vão entrar. Os que aceitaram a marca da besta não vão entrar. A nação entra, né? Os integrantes daquelas nacionalidades vão entrar, mas os que aceitaram a marca da besta não entrarão. Então é assim que vai funcionar o julgamento das nações. E aonde fala isso? Na Bíblia, então. O livro de Joel, ele é um dos livros que descreve isso, né? O livro de Joel fala sobre esse julgamento. Vamos lá no capítulo 3 de Joel. No capítulo 3, versículo 2 e mais alguns versículos para frente. Vamos lá. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Depois nos versículos 11, 12 e 14, vamos ver lá, no mesmo capítulo 3 do livro de Joel, né? Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os seus fortes, suscitem os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali eu me assentarei para julgar todos os gentios em redor. E o versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então, nós estamos verificando aqui que as nações passarão por um julgamento, que está descrito como bodes e ovelhas no capítulo 25 de Mateus, né? Sendo que os bodes são as nações que rejeitaram Israel, que perseguiram Israel, que lutaram contra Israel. Tem várias nações que fazem isso hoje, né? A gente vê claramente, por exemplo, a Alemanha de Hitler. A gente vê claramente o presidente do Irã e o presidente da Síria falando que Israel é uma nação que tem que ser varrida do mapa, que tem que ser exterminada. Então, nós temos algumas nações que se posicionam contra Israel e essas nações sofrerão, então, um julgamento bem severo logo depois que Jesus Cristo pisar aqui nesta terra, na sua segunda vinda, que vai ser gloriosa, né? O Filho do Homem vai descer sobre as nuvens com poder e grande glória, todo olho verá, né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, algo visível, né? Algo que não vai ser escondido para ninguém, como no arrebatamento da igreja. Jesus Cristo, ele ficará no céu e nós, os vivos, juntamente com os mortos em Cristo ressuscitado, nos encontraremos com ele nos ares. Ninguém vai ver. Vai ter um grande desaparecimento de pessoas aqui na terra, mas ninguém vai ver. Mas na segunda vinda, todo olho verá, porque todos os olhos estão voltados então para o Vale do Megido, para a grande batalha da Margedon, através de televisão, da mídia, através, né, das pessoas que estão ali próximas, mas todo olho verá Jesus Cristo descer com poder e grande glória. Bom, esse julgamento vai ser no Vale de Josafá, um vale que se encontra lá na nação de Israel. E como será isso? Quando será isso? Quanto tempo durará isso? Nós vamos encontrar respostas, algumas respostas no livro de Daniel. Daniel capítulo 12, encerrando todo o momento profético, tudo aquilo que o anjo queria falar para Daniel, e a pergunta do anjo era: quando é que seria isso, né? O anjo vai perguntar para Daniel: quando vai acontecer? Versículo 4, o anjo responde: tu, Daniel, encerra as palavras desse livro e sela até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Aí o anjo faz uma pergunta lá no versículo 6. Quando será então o fim dessas coisas, dessas maravilhas todas que você está me passando agora? E o anjo responde:
E ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, qual levantou o céu e a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de tempo, quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Ou seja, depois que o abominável da desolação estiver no lugar santo, que Daniel falou aqui no capítulo 9, versículo 27, estiver no lugar santo, se declarar Deus, querendo parecer Deus, exigindo adoração como se fosse o próprio Deus, depois disso, então, será contada esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que seria a segunda metade da semana da tribulação, 1260 dias. Mas vamos ver o que o anjo falou lá no finalzinho. Eu vou ler a partir do versículo 9 para a gente entender que ele já está falando já do final dos tempos, de tudo se acabando. Ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E se nós estamos realmente no tempo do fim, essas palavras já não estão mais seladas, elas não estão mais encobertas, não estão mais como um mistério. Nós podemos desvendá-la e podemos entendê-la, como a gente está tentando explicar agora. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios vai entender, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E aí você vai me perguntar: mas Adélia, não era 1260? Aqui a gente tem então algo sugestivo, porque realmente da hora que colocar abominação desoladora e se contar 1290 dias, se passaram 30 dias depois que tudo acabou. Ou seja, depois da Batalha da Margedon, aqui se passaram 30 dias, por esse versículo. E no versículo seguinte ele acrescenta mais 45 dias. E nós vamos entender por que esse acréscimo de 30 dias e 45 dias. Porque olha o que ele diz aqui no 12. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, ele colocou mais 45 dias. Então, o que a gente está entendendo aqui? Que vai ter um momento em que, logo depois da Batalha da Margedon, um momento de 30 dias, e eu entendo que esse momento vai ser para a reconstrução do templo, porque ele fala em desolação que vai estar no trono, porque ele fala, seria um tempo, metade do tempo, quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo. Todas essas coisas serão cumpridas. E versículo 11 diz: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e colocado a abominação desoladora. O templo de Israel, da grande tribulação, chamado terceiro templo, como eu falei, vai ser provavelmente entrar no acordo de paz com o anticristo. Nesse acordo de paz, ele vai garantir a construção desse templo, vai permitir os sacrifícios de animais, os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, vai voltar à tradição judaica do Antigo Testamento, e ele diz que quando for colocada a abominação desoladora nesse templo, a partir daí vai haver 1290 dias. Como ele está falando de templo, a gente pode entender que 30 dias seriam necessários para a reconstrução do templo do milênio, aquele descrito por Ezequiel a partir do capítulo 40. Então, aquele templo do milênio que está lá em Ezequiel, no capítulo 40, ele será reconstruído nesse período aqui de 30 dias. Mas ele fala: bem-aventurado aquele que chega a 1335 dias, ou seja, ele acrescenta mais 45 dias a esses 30. E esses 45 dias serão necessários para colocar a terra em ordem, para limpar a terra de toda a mortandade que aconteceu e para julgar as nações. Aí, depois do julgamento das nações, então o reino milenar de Cristo começa. O templo provavelmente já reconstruído, Jesus Cristo vai sentar no Santo dos Santos, e dali de Jerusalém, que vai ser a capital do mundo, ele vai reinar durante 1000 anos aqui na terra.
E nós temos a garantia que nós também reinaremos com ele, como diz Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Então, Apocalipse 5, 10 diz o seguinte: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, nós estaremos reinando aqui a partir do momento, então, que acontecer o julgamento das nações. Quando Jesus Cristo falar, então, para as ovelhas, que eu falei para vocês, Mateus 25, está relacionado ao julgamento das nações, com relação ao seu tratamento a Israel. Ou seja, se eles perseguiram Israel, se eles foram opressores, nações opressoras de Israel, não entrarão no milênio, não serão uma nação existente no milênio. Mas se forem nações que abençoaram Israel, que defenderam Israel e que estão do lado de Israel, essas nações entrarão então no milênio. Essas nações então serão as nações que serão governadas por reis e sacerdotes, que somos nós. Nós seremos reis e sacerdotes juntamente com aqueles que vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo. Olha o que está escrito aqui no capítulo 20 de Apocalipse. Bem-aventurado, então, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, agora estamos todos preparados para entrar no milênio. Igreja preparada, os que morreram na grande tribulação ressuscitaram na segunda vinda de Jesus, né? Aqueles que não receberam a marca da besta, que foram perseguidos, né, durante a grande tribulação, vão ressuscitar na vinda de Jesus. Alguns estudiosos entendem que os santos do Antigo Testamento, todos aqueles que serviram a Deus com fidelidade no Antigo Testamento, também ressuscitarão nesse momento, e todos juntos, a igreja coroada, santos do Antigo Testamento e os mártires, né, aqueles que morreram na grande tribulação e não aceitaram a marca da besta, todos nós entraremos para o reino de Cristo. Ressuscitados, com corpos glorificados, nós não estaremos sujeitos mais a pecar, nem estamos sujeitos mais a cometer qualquer tipo de iniquidade, porque os nossos corpos serão corpos glorificados, semelhantes ao que Jesus Cristo teve quando ressuscitou. Mas entrarão no milênio pessoas que não morreram e que não receberam a marca da besta, e que entrarão para o milênio também, só que eles entrarão não com o corpo glorificado, eles entrarão com esse corpo de carne e osso, e eles vão morrer no milênio. Mas Adélia, o milênio vai ter morte? Vai ter morte, porque o milênio ainda não é o estado eterno nosso. O estado eterno nosso é relatado em Apocalipse capítulo 21 e 22. Muito pouca coisa se sabe disso, o que os teólogos chamam de eternidade futura, né? Muito pouco se sabe sobre isso. Deus praticamente não falou nada sobre isso na Bíblia, nos seus capítulos 21 e 22 de Apocalipse, né? Então, tem muita coisa sobre o milênio, mas muito pouca coisa sobre a nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra. Bom, então quem vai entrar no milênio? Vai entrar no milênio todos esses que eu falei com vocês, e mais as pessoas que não receberam a marca da besta. E elas serão governadas agora por Jesus, no reino físico, aqui na terra, literal. Bom, então o que nós vimos daqui? Que os salvos de todas as épocas ressuscitarão nesse período e entrarão com a igreja no milênio e participarão agora das bodas do Cordeiro. Vocês lembram quando Jesus falou que ele estava tomando a última ceia com seus discípulos? E aí ele falou assim: olha, eu não vou beber mais o fruto da vide, até que eu venha a tomar com vocês novamente no reino do meu Pai. Ou seja, no banquete, na ceia que ele preparou para a festa do casamento, e agora com convidados, com todos participando, igreja e aqueles que foram martirizados, aqueles que morreram, né, com o temor de Deus nos corações, todos participarão dessa ceia,
né? João Batista, ele falava que ele era convidado do noivo, ele não era o noivo, mas era convidado. Então a gente vê que a separação entre a igreja e o povo de Israel do Antigo Testamento, os salvos do Antigo Testamento, né, já não está tendo mais tanta evidência assim, mesmo porque agora Israel vai ser o centro do mundo. E Deus vai agora honrar a promessa que fez a Abraão, quando ele fala, né, que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra e que Deus fez promessas para que Israel fosse novamente o centro do mundo e o centro das nações, e que trouxesse bênção para todas as nações, e o milênio está agora coroando a nação de Israel, né? Eles sofreram por nossa causa, mas agora eles estão debaixo de uma autoridade que lhe dá ao povo de Israel poder, né, de exercer sobre todos os povos. Tem um versículo que eu fico apaixonada por ele, que diz que as pessoas do mundo inteiro subirão a Jerusalém, pegarão na mão do judeu e falar assim: olha, me ensina sobre aquele que está sentado no trono. É muito lindo saber que o povo de Israel vai ter agora o seu lugar de destaque. Foi uma nação perseguida durante milênios e agora vai ser honrada no milênio do Senhor Jesus Cristo. Bom, onde que nós vamos ver sobre o milênio? Em Apocalipse capítulo 20, depois da batalha da Magedon, depois que o anticristo e o falso profeta forem lançados no lago de fogo e enxofre, que até hoje não tem ninguém, o nome dessa palavra em grego é Geena, e não tem ninguém lá, nem Satanás está lá, e os primeiros a serem lançados lá são o anticristo e o falso profeta, como nós vimos no finalzinho do capítulo 19. No capítulo 20 diz: e eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo, e no final aqui do estudo eu vou falar por que Satanás será solto ainda depois desse milênio. Então nós vamos ver que no milênio terão pessoas de carne e osso que vão nascer no milênio, pessoas que vão entrar, que vieram da tribulação, que não receberam a marca da besta e que entrarão. Essas pessoas não morreram, então elas vão entrar no milênio. As pessoas que morreram sem Cristo, elas estarão no Hades, esperando o juízo final. Depois que eu acabar esse estudo, eu vou dar um estudo sobre o estado eterno do homem e o estado intermediário do homem, né? Então nós vamos ver que só os que foram lançados no lago de fogo e enxofre, mesmo ainda o anticristo e o falso profeta. Satanás vai ser lançado depois de 1000 anos. Mas vamos falar só um pouquinho sobre o milênio, algumas características do milênio. Bom, a grande parte dos versículos que falam do milênio está no livro de Isaías. Tanto é que o livro de Isaías, ele gerou uma grande confusão no povo de Israel. Na época que Jesus veio ao mundo, há 2000 anos atrás, eles esperavam um rei. Esse rei que Isaías está falando aqui na sua grande maioria. A maioria das profecias do livro de Isaías está falando de um rei real que ia reinar e colocar Jerusalém acima das outras nações. Mas veio o rei de Isaías 53, o servo sofredor, aquele que levou sobre si todas as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados, não havia nele formosura nenhuma, né? Esse rei é que veio há 2000 anos atrás e eles rejeitaram e crucificaram. Mas ainda existe a profecia de um rei que vai reinar aqui na terra e colocar Israel no lugar de supremacia entre todas as nações do mundo. E o livro está cheio de profecias, muito cheio de profecias.
Não dá para ler todos os versículos que falam disso, não teremos tempo para isso, mas eu posso colocar esses versículos aqui embaixo desse vídeo e na descrição do vídeo, e alguns podem estar ali, os mais importantes talvez estejam aqui do lado. Mas nós vamos ver que vai ser um reino onde vai imperar a justiça, a obediência, o conhecimento universal de Deus, o famoso versículo que gerou até um cântico, né? Como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. Então vamos ver o que diz Isaías capítulo 11, versículo 9. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, isso me lembra muito da estátua de Nabucodonosor, cuja pedra foi cortada sem o auxílio de mãos nenhuma, bateu nos pés da estátua, a estátua se espatifou no chão e aquela pedra cresceu e cobriu toda a terra. Esse é o reino milenar de Cristo. A pedra é Jesus Cristo e ele caiu e derrubou todos os reinos anteriores. E a partir daí não vai ter mais nenhum reino neste mundo que não seja o reino de Jesus Cristo. A pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. Então nós vemos então que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Vai haver paz e prosperidade na terra. Vamos ver o que diz Isaías, capítulo 35, versículo 2. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará, a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Então, no versículo 1 diz: o deserto e o lugar solitário se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Então, vai ser um local de paz e de prosperidade. Capítulo 2 de Isaías, versículo 4, diz o seguinte: e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. E uma nação não se levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Haverá paz na terra e muita prosperidade. Longevidade, ou seja, um milênio, ainda vai haver morte, mas as pessoas viverão muitos anos. Isaías 65, que é um dos capítulos que mais dá referência a respeito do milênio em Isaías, né? Olha o que diz Isaías 65, versículos 20 e 21, diz o seguinte: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então vai ser um tempo de muita paz, muita prosperidade, muita alegria na terra, muita justiça, mas ainda vai haver maldição e morte. Por quê? Porque ainda terão homens com essa carne que entrarão aqui e que nascerão aqui, né? Nós já estaremos com os nossos corpos glorificados, nós não poderemos produzir mais nada em termos de ser humano, mas as pessoas que entrarem, elas continuarão gerando filhos e filhas, né? Olha o que Isaías fala. A partir do versículo 18 eu vou ler um pouco sobre esse capítulo 65, porque ele fala bastante a respeito do milênio. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo, né? E exultarei em Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino vai morrer de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Eles vão edificar casa, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão seu fruto.
não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clame eu responderei, estando eles ainda falando eu ouvirei. E o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão vai comer palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Ou seja, características do milênio. Ele diz aqui que as pessoas não vão trabalhar mais, não vão construir mais casas para que os outros habitem. Eles vão construir casas para eles próprios habitarem. Não vão mais plantar para que os outros comam. Eles vão plantar a sua própria comida, né? E ele fala que o lobo e o cordeiro vão ficar juntos. Imagina o lobo comendo feno como boi, né? O leão vai comer a palha junto com o boi, né? Eles estarão todos juntos em plena harmonia. Outras características do reino de Cristo, e aqui eu vou deixar alguns textos interessantes que vocês deveriam ler. Nós não vamos ter tempo para ler, mas vocês deveriam ler. Mas esses textos dizem o seguinte: todos subirão a Jerusalém para adorar ao Senhor e aprenderem com o Senhor e celebrarem a festa dos tabernáculos. Ou seja, todo ano, todo mundo vai concorrer para Jerusalém. Se não for todo mundo, os representantes de cada nação, de cada estado, de cada município do mundo irá para Jerusalém para comemorar a festa dos tabernáculos. Não haverá mais armas nem guerras. Os animais voltarão a ser mansos e dóceis. Isaías 11, de 6 a 9, ele fala sobre essa condição, né, dos animais. Morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno vai guiar todos eles. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Imagina, a criança ainda desmamando vai brincar sobre a toca da áspide. E a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, os animais voltarão a ser mansos e dóceis, plena comunhão com o homem e plena comunhão uns com os outros, né? Terão paz uns com os outros. Não haverá mais surdos, mudos, cegos, aleijados, débeis, murmuradores, tiranos, escarnecedores e iníquos. Oh, maravilha, né? Isaías 29, vamos ver o que diz Isaías 29, 17 a 24. Porventura não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? É naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos haverão. Falando tudo a respeito do milênio. Os mansos terão gozo sobre o gozo do Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão a iniquidade serão desarraigados. Os que fazem culpado ao homem por uma palavra e armam laços ao que repreende na porta, e os que sem motivo põem de parte o justo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Ou seja, não vai haver mais surdos, mudos, cegos, aleijados, débeis, murmuradores, tiranos, escarnecedores. Tudo isso vai acabar. Então a gente já está começando a ver uma maravilha que vai ser o milênio, né? Haverá mudança na geografia da Terra. Não haverá mais desertos, né? Não vai ter mais nenhuma terra seca. Não haverá mais seca, nem fome para os homens, nem os animais. Isso vai significar água abundante, fartura de peixe, de frutas e cereais em todos os continentes. Não haverá mais idolatria.
vai haver muita alegria. A vida será prolongada e a maldição escassa, como nós lemos aqui no livro de Isaías, capítulo 65, né? Morrer aos 100 anos é morrer jovem. A maldição, quando alcançar alguém, vai alcançar com 100 anos, né? Vai haver abundância de saúde, haverá paz, segurança, justiça e prosperidade, haverá evangelização, alto índice de natalidade, tudo em Israel será santificado ao Senhor. Haverá perfeita comunicação entre Deus e seus filhos e abundância de salvação, sabedoria e conhecimento do Senhor. Bom, com isso nós damos algumas características do milênio. Um período que reporta lá o Éden de Gênesis, um período maravilhoso. Como toda a geografia da Terra será transformada, os homens não terão mais doenças, enfermidades, já não estarão aqui, porque quem cura vai estar sentado no trono em Jerusalém. Então, nós não teremos mais a alta taxa de mortalidade que se tem hoje. Ou seja, vão se gerar muitos filhos e vão encher a terra novamente nesses 1000 anos. E no final desses 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás será solto. Para que ele será solto? Ele será solto para testar aqueles que nasceram durante o milênio. Uma vez que essas pessoas nasceram e viveram e só tiveram Jesus Cristo como referência para eles, o livre-arbítrio deles ficou então, de uma certa forma, preso. Eles não puderam escolher, então quando Satanás for solto e travar uma pequena rebelião com essas pessoas, fazendo um teste dessas pessoas, aí o que vai acontecer? A Bíblia diz que Satanás nem vai começar a esquentar nessa rebelião, que Deus vai mandar fogo do céu, já vai destruir logo, já vai lançar ele no lago de fogo e enxofre, aonde já está o anticristo e o falso profeta. A partir daí teremos o juízo final. Nós falaremos um pouco mais sobre isso na próxima semana, sobre o juízo final e os novos céus e a nova terra. Que o Senhor Deus nos abençoe, que nos dê o esclarecimento de todas essas coisas, para que possamos estar firmes no dia da volta do Senhor. Amém.